de todo louvor, existe uma unção, existe uma atmosfera sobrenatural operando nessa noite de domingo. Esse domingo não é o mesmo da semana passada, ele não será o mesmo da semana que vem. Esse é o domingo que o Senhor preparou para nós. Esse domingo pode ser marcado através da sua adoração, através da sua confissão de fé, através da sua vida. Renda graças a Ele. E lembre-se que o resgate da igreja tem como garantia e certificado o selo do Espírito Santo que opera em nós. Ele é a garantia do nosso resgate. Oh! Cante essa música mais uma vez com mais fervor, lembrando que o selo da garantia está operando em você agora. Agora. Ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. A igreja, mas a igreja será arrebatada com piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada com piscar de olhos. Acontecerá. Sabe, querido? Sabe, querida? A prescrição bíblica é: não vos embriagueis com vinho aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Se embriaguem do Espírito. Chapem no Espírito. Cantem no Espírito. Dancem no Espírito. Falem no Espírito. Orem no Espírito. Se relacione no Espírito. Será que você pode começar a fazer isso no seu lugar? E Paulo diz, sabe como é que é uma das formas de você se encher do Espírito? Falando entre vós. Estamos reunidos em um lugar, e nós sabemos que é onde os santos se reúnem, Deus se move de uma forma sobrenatural. Deus está pronto. Coisas nessa noite. Vou repetir isso. Deus está pronto para fazer grandes coisas essa noite. Você não saiu da sua casa em vão. Você não veio para esse lugar em vão. Deixa eu dizer, Deus é o mais interessado de responder aquilo que você precisa. Oh! Estamos na conferência do Espírito. É nesse lugar que Ele tem liberdade para se mover. Oh! Dê a Ele liberdade. Dê a Ele liberdade na sua vida. Fala com Ele: Espírito Santo, se move em mim e através de mim. Oh! O Espírito Santo quer batizar pessoas nessa noite. O Espírito Santo quer curar pessoas nessa noite. O Espírito Santo quer resgatar pessoas essa noite. O Espírito Santo está com expectativa de fazer milagres. Nós estamos falando de alguém sobrenatural. Nós estamos falando de alguém que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Nós estamos falando de alguém que estava desde o princípio. Nós estamos falando de alguém que nada para Ele é impossível. Nós estamos falando do dono da igreja, do responsável pela igreja, daquele que trabalha para a igreja, do ministério do Espírito Santo, do serviço do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo. Eu quero que você
seu lugar, e eu estou falando isso para te inspirar e não para te forçar. Eu quero que você no seu lugar comece a tomar consciência do Espírito Santo nessa noite. Deixa esse nome ecoar dentro de você, Espírito Santo. Não é o pregador, não é o ministro, não, é o Espírito Santo. É por meio dele que eu estou falando com vocês. Comece a falar com ele. Espírito Santo, estou com expectativas, Espírito Santo. Me revele o Senhor. Me revele o seu coração. Não tenha pressa. Não ande ansiosos por coisa alguma. Lance sobre ele toda a sua preocupação e ansiedade, porque ele está cuidando de você. Eu quero só as vozes agora orando em línguas. E se você não ora em línguas, ore no seu idioma. Mas eu vou pedir algo para você. Faça isso agora bem baixinho, baixinho mesmo. Bem baixinho, diminui mais o volume. Diminui, isso. Diminui mais um pouquinho, isso. Isso. Fica calmo. Isso. Mesmo que às vezes não venha uma nota de cima daquela plataforma de música através de um instrumento, existe uma nota dentro do seu coração. Existe uma música dentro do seu coração. Os céus estão dentro de vós. Não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o interior. Começa a olhar para dentro. Começa a olhar para dentro, para dentro. O Espírito Santo tem a sua multiforme graça de operar. Coisa linda, gente. Uau. Isso. Cale as vozes externas. E se conecte àquilo que é no interior. É no homem interior. É de espírito para espírito. Ele testifica no homem interior. No nosso espírito. Uau. Enquanto você está orando baixinho, com seus olhos fechadinhos aí. Existe um relato de Kenneth Hagin, que foi que de fato estabeleceu e criou o Centro de Treinamento Bíblico Rema, em que um dos seus cultos em Tulsa, ele simplesmente teve uma direção de não falar nada no culto. Ele só simplesmente sentou. E a igreja toda ficou em silêncio, no espírito de oração, considerando o tempo, o modo, atentos, mas em silêncio, e nem sequer se moviam. Até que um homem, que estava com um problema no seu relacionamento, ele não queria nunca entrar dentro daquela igreja, mas a sua esposa estava lá naquele dia, porque ela era crente, e ela estava sentada, e ela cria na restauração do marido. Aquele homem ficava do lado de fora, esperando a sua esposa sair do culto, para ele poder levar para casa. Esse homem, ele simplesmente ficou esperando, mas ele não ouviu o barulho dentro da igreja. Por que hoje está diferente assim? Está muito quieto. E ele foi dar uma bisbilhotada. E naquilo ele começou a querer e ter no coração a vontade de entrar naquele ambiente. Quando ele entrou naquele ambiente, o próprio Espírito Santo recebeu ele na porta de entrada e levou ele até a plataforma. Ele se rendeu a Jesus sozinho, falando: Jesus, eu te entrego a minha vida. E ali naquele mesmo momento ele foi batizado no Espírito Santo, sem que ninguém chegasse a falar nada com ele. Sabe, querido, a obra é do Espírito. Nós somos cooperadores do Espírito. Uau! Nós somos cooperadores do Espírito. Às vezes queremos fazer. Não, o Espírito Santo está falando: para, aquieta-te, descansa.
Fica calminho, deixa que eu faço. Deixa que eu conduzo as reuniões. Deixa que eu conduza a palavra. Deixa que eu conduza os corações. Deixa que eu conduza a música. Deixa que eu conduza o ambiente. É só Ele que sabe fazer isso, irmãos. Vou repetir, é só Ele que sabe fazer isso. É só o Espírito, que é a própria unção, que sabe fazer isso. Às vezes está agitado demais. Está agitado demais. E a gente tem que tomar o cuidado para não achar que a agitação é fervor do Espírito. O fervor do Espírito não está por fora, e ainda que seja lícito e convém, mas temos que nos certificar que existe uma calmaria por dentro. Uma calmaria por dentro. E não uma somatória do que está acontecendo lá de fora. Pelo contrário, uma calmaria por dentro. E aí eu me movo. E aí eu respondo. E aí eu correspondo ao Espírito. Quantos aqui estão percebendo a unção? Quantos aqui estão conectados a isso? O Espírito da graça está operando nessa noite, irmãos. Tem pessoas sendo fortalecidas agora, no silêncio. Uau! E é tão interessante um ambiente como esse, que é o mesmo ambiente de ontem. E ontem o Espírito se moveu de uma forma, e hoje ele está se movendo de uma outra forma, mas que soma ao que está acontecendo nesses 3 dias. Uau, é impressionante. Continue orando mais um pouco, a gente já vai entrar na palavra, fica tranquilo. O Rema vai te proporcionar isso. É uma escola da palavra, é uma escola do poder. É uma escola que vai te ensinar as Escrituras, que é inspirada pelo Espírito. Você vai estudar com o próprio autor presencialmente. E ele vai te inspirar. Ele vai te revelar. Como o apóstolo Paulo ora dizendo: Senhor, desde o dia em que eu ouvi da vossa fé que há no Senhor Jesus, e do vosso amor para que há no todos os santos, eu não cesso de dar graças por eles, lembrando deles nas minhas orações, pedindo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação. Ele não diz conceda à igreja carro, apartamento, casa, não. Ele diz espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os corações que estão presentes nessa noite, para que vocês possam compreender a vossa vocação, o chamamento, a herança dos santos e o supremo poder, que é o próprio Espírito, e a grandeza do seu poder, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, a saber que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, sendo Cristo o cabeça e a igreja o seu corpo. Essa foi a oração do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, que diz: eu falo mais em línguas do que todos vocês. E a oração dele: Pai, conceda à igreja, conceda aos santos espírito de sabedoria e espírito de revelação. É no momento como esse que existe um quebrantar sobrenatural, um reconhecimento da presença. Sabe, querido, nós estamos na presença, nós não vamos entrar nela, nós estamos nela. Agora o que o Espírito Santo está nos ensinando é: desfrute dela. Uma coisa também não anula a outra. Eu estou na presença, mas desfrutar da presença é diferente. O Espírito Santo está falando: aprenda a desfrutar da presença, considere a presença. É nessa presença que você e eu somos fortalecidos. É que vem a alegria, que vem um vigor maior, que vem as direções para as próximas fases e para as próximas etapas. Uns têm salmos, outros têm cânticos, uns têm palavra de sabedoria, outros têm palavra de conhecimento. Faça isso tudo para a nossa edificação. E aí aqui você pode se alegrar pela fé,
Você pode dar boas gargalhadas no seu lugar. Porque, meu irmão, esse ambiente não é para te deixar triste. Esse ambiente é para te deixar alegre. Silêncio não é um momento de você se entristecer, não, ficar moadinho no canto. Não, é um momento que você começa a receber direções por dentro. E você começa a fazer o que você não estava fazendo antes. E você começa a Você começa a colocar um sorriso no seu rosto. Você começa a considerar as coisas sobrenaturais. Pensar nas coisas que são do alto e não das que são da terra. O Espírito Santo vai nos levar a pensar as coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Ele começa a elevar os nossos pensamentos cativo em obediência a Cristo Jesus. Por meio do ensino da palavra. Por meio de ambientes como esse. Uma calmaria que você pode viver em qualquer lugar. No seu trabalho, no seu casamento. Como diz Tony Cook, uma tempestade pode até estar do lado de fora. O que você não pode permitir é que ela esteja do lado de dentro. Do lado de dentro você tem controle das coisas. Do lado de dentro você pode manter as coisas organizadas. E a gente pode passar por tribulações e situações, porém, em paz. Em paz. Em shalom. Em paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Eu cheguei aqui, eu percebi a agitação de algumas pessoas no Espírito. No Espírito. O Espírito Santo está conduzindo isso para você ficar mais calmo. É um tranquilizante do Espírito. O Espírito Santo é bem-humorado, viu, irmãos? Pode ir sentando, tá? Mas não perca a reverência e nem a atmosfera, não. Quantos estão aqui, gente? Obrigado, equipe. Vocês são maravilhosos. Salva de palmas para a nossa equipe de música, gente. Como os irmãos nos ajudam, né, a ter consciência das coisas que são do reino e nos leva para uma atmosfera sobrenatural. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Você está alegre? Amém. Vou perguntar de novo, você está alegre? Amém. Eu sempre falo que a felicidade, às vezes, ela é circunstancial, né? Muitas vezes a felicidade está no 5º dia útil do mês. Passou o dia 5º dia. Hoje é que dia, aliás, também? Hoje é dia 25. Não vamos ver a cara de alguns. 25 não, né? 25? Vamos ver a cara de alguns aí depois no processo. Mas a alegria é um estado do Espírito. Aquilo que nós somos por dentro. Por isso nós podemos colocar uma alegria no rosto. Botar um sorriso no rosto. Eu vou falar umas coisas aqui, irmãos, inspirado mesmo pelo Espírito. Tem coisas aqui construídas. Mas eu estou sendo influenciado mesmo a falar com vocês. Sabe, querido, o seu sorriso te deixa muito mais bonito. Tem pessoa que não está precisando de estética e de cirurgia plástica, está precisando botar um sorriso no rosto. Pegou a dica, mulher? É colocar um sorrisão no rosto. Você vai ver o tanto que você vai ficar mais belo. E deixa eu te falar, as coisas vão ficar muito mais leve, mais ameno, mais tranquilo. Quem se alegra mais, se diverte mais, e quem se diverte mais, desfruta do ambiente. O Espírito Santo está chamando a gente para viver nesse mundo não agitado, atribulado, triste, abatido, angustiado. Não! Ele está nos propondo uma vida superior. Uma vida de alegria. Eu não sei você, eu não sei se você já andou com gente chata. Eu conheço, aliás, né? E tomar o cuidado de certificar que não sejamos essa pessoa. Nós, essa pessoa. Mas o fato é que nós precisamos e sabemos, irmãos, que pessoas alegres atraem pessoas. Vou repetir esse negócio. Pessoas alegres atraem pessoas. Eu amo andar com o pastor Marcelo Barros. Irmão, me diverte o dia todo. Ele me corrigindo, eu corrigindo ele. Daqui a pouco a gente está caindo na gargalhada. É gosto. A vida cristã é leve. Sabe o que era pesado? A vida de pecado. A vida cristã é muito mais tranquila. Ela é mais leve. Não faz sentido, irmãos, entrar na vida cristã para ficar abatido. Para ficar mal, para ficar com um bicão. Até porque, qual que é a diferença nossa para o mundo? O mundo está vivendo assim. Mas em nós, os filhos de Deus que temos o conhecimento, alguma coisa nós temos que ter de diferença. Não faz sentido o que Jesus falou, Tarcísio, de que vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí vem, chega e continua cansado. Sobrecarregado? Não. Ele disse, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. A vida cristã nos propõe descanso.
Tranquilidade. Por que é descanso em tranquilidade? Porque é graça. Outra hora na força do nosso braço, cansaço, fadiga, abatimento. Mas agora na graça, tranquilidade e paz. A graça está operando o tempo todo ao nosso favor e cooperando por mim e por você, nos acrescendo, nos fortalecendo, nos animando, nos colocando para cima. Para quê? Para que a gente viva em novidade de vida. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, rapidinho, tá? Enquanto o Espírito está me inspirando a falar com algumas pessoas que estão sendo mexidas com isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Andar em novidade de vida significa que existe uma vida no Espírito nova. Aonde quem está no mundo vai olhar e falar, rapaz, eu quero o que ele tem, porque eu não consigo viver o que ele vive. Eu não vejo uma dor de cabeça, eu não vejo uma tristeza nessa pessoa, e ela passa pelas mesmas circunstâncias que eu, mas ela está fazendo de uma forma diferente do que eu. Por quê? Porque a consciência está na vida do Espírito. Quem está aqui, pelo amor de Jesus, gente? O evangelho que eu creio, o evangelho que o Verbo da Vida crê, o evangelho que o Centro de Treinamento Bíblico Rema crê, é que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia não diz que nós vamos reinar no céu. A Bíblia diz, vamos reinar em vida. Aí você fala, o que é reinar em vida? É colocar uma coroa na cabeça e ficar lá sentado? Não, reinar em vida é dominar sobre o pecado. É dominar sobre a morte, é dominar sobre a enfermidade, é dominar sobre a tristeza. É dominar nesse mundo, irmãos. Deixa eu te falar, foi para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. Então não mais se coloque em jugo. Aleluia. O Espírito está nos levando a viver uma vida de liberdade. E não mais de fardo pesado. E aí por isso que nós precisamos aprender quem? Fala comigo, a palavra. A palavra vai nos ensinar a viver uma vida mais leve. Até porque, como já diz um certo sábio, a vida é muito pequena para ser curta. Deixar você meditando um pouquinho sobre isso. Jesus não era só o mestre da palavra, Jesus era o mestre da vida. Ele sabia muito bem lidar com esse manual ser humano. Com esse, vamos colocar aqui, produto, entre aspas. Ele sabe como nós funcionamos bem. E por isso ele nos deu um manual de vida. Para que através dele nós sejamos inspirados a viver aquilo que de fato ele nos criou para ser. E aí nós vamos viver o 100% do nosso potencial. Melhor do que o nosso potencial, o potencial dele. Eu fico vendo muitas pessoas tentando chegar no seu melhor eu. Quando na realidade, que melhor eu que nós chegamos antes. Quando nós não tínhamos nem sequer vida. Nosso melhor eu chama-se Cristo em nós. Meu Deus do céu. A esperança da glória. Viver uma vida vitoriosa, talvez você está olhando para mim e falando assim, isso é difícil, isso é impossível, porque eu estou passando por isso, é porque você está colocando os olhos em você mesmo. O Evangelho vai tirar os olhos de você mesmo e colocar em Cristo. Nós vivemos o que vivemos, na graça de Deus, não pela nossa meritocracia, mas pelos méritos de Cristo. Ah, eu vou falar esse negócio aqui. Quando eu falar assim, vou falar, você fala. Porque se você não falar, eu vou falar do mesmo jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus merece a alegria na sua vida. Jesus é que merece a saúde que está na sua vida. Não, pelo amor de Deus. Jesus é que merece a prosperidade que está na sua vida. Deixa eu te falar, prosperar significa que você está valorizando o sacrifício. Se alegrar significa que você entendeu o sacrifício. Celebrar é porque você entendeu o sacrifício. Mas quando você tira os olhos do que ele fez e coloca em você, pronto, vida na lei. Pesada. Chega a ser frustrante. Porque todos que tentam praticar a lei e vê que não tem a condição, se frustram. E aí vive uma vida de tentativas e não de assertivas. Por que tentativas? Porque está na força do meu braço e está naquilo que eu faço. Mas agora o que é assertivo? É quando eu dou a atenção devida para o Espírito Santo que opera em mim, revelando as coisas, cujo qual eu sou agora em Cristo. Meu Deus do céu, gente, quem está aqui pelo amor de Jesus? Com isso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Quem está aqui comigo diz amém, glória a Deus. Você está entusiasmado com essa palavra? Glória a Deus. E eu quero que a gente não só trate como culto que nós vamos receber aqui, mas trate como uma conversa franca, dentro daquilo que o Senhor quer mostrar aos nossos corações. Amém, pessoal? A Bíblia vai falar, em 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 1. Olha o que está escrito. Começamos, porventura,
outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós, fala assim, está falando comigo, sois a nossa carta. Fala comigo, carta. Agora já parou para pensar que carta, ela não verbaliza? Carta é algo que as pessoas leem. Outra definição de carta é que carta é destinada. Você já parou para pensar que quando você foi salvo, você já não subiu para o céu, você continua aqui? Oh, glória a Deus. Por que você e eu não subimos para o céu quando fomos salvos? Porque Deus não está precisando de mim e de você no céu. Deus está precisando de mim e de você na terra, como cartas, para que as pessoas possam ler em nós Ele. Oh, glória a Deus. Continua o texto. Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então, quem foi que escreveu? O Espírito do Deus vivente. Olha o que ele diz. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração. Isto é, nos corações. E aí eu quero que você olhe para mim, porque nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre a dupla obra do Espírito Santo. Repita comigo, dupla obra do Espírito Santo. E aí eu quero que você foque nesse texto, porque Paulo, ele está nos mostrando aqui duas coisas distintas. Ele vai nos mostrar sobre a antiga aliança e a nova aliança. Porém, também, ele vai mostrar para a gente que na antiga aliança, a vida e a base com que as pessoas se moviam era através daquilo que se externava, ou daquilo que estava no externo. Porém, Paulo está falando que na nova aliança, o que nós temos que olhar não é pelo que está do lado para aquilo que está do lado de fora, mas sim por aquilo que está do lado de dentro. Aleluia. E aí nós vamos entender um pouco sobre isso. Continua comigo o texto no verso 4. E por intermédio de Cristo temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, vou repetir, a nossa suficiência, graça, vem de quem? Deus. Vem da minha conta bancária e da sua conta bancária? Não. Vem dos nossos relacionamentos? Não. Vem de quem? Deus. Eu vou ser mais profundo. Vem de você mesmo? Não. A nossa suficiência vem de Deus. Aí ele continua dizendo, no qual nos habilitou. Cadê os habilitados aqui essa noite? Para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu não sei você, para quem está vindo aqui pela primeira vez, quantos aqui, talvez você falou, eu vou fazer o centro de treinamento bíblico Rema, e alguém te perguntou, o que é o Rema? É estudar a palavra, a pessoa falou, cuidado, viu? Cuidado, porque a letra mata. Talvez só eu escutei isso. Mas não é esse o contexto aqui. O contexto do que Paulo está empregando para nós é fazendo um paralelo entre a antiga aliança e nova aliança. A condição dos homens da antiga aliança e a condição dos homens da nova aliança. O ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. E quando ele fala que a letra mata, ele diz respeito literalmente ao que diz respeito à lei. A lei que foi dada para um ícone do Antigo Testamento chamado Moisés, que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. E aí essa letra foi escrita em tábuas de pedra. E por que ele diz que a letra mata? Porque a letra, de fato, ela era boa. Por que a letra e a lei era boa? Porque ela veio de Deus. Quer ver isso? Abre em Romanos comigo, no capítulo 7, por favor, no verso de número 1. Uma coisa que você também vai ficar impactado no centro de treinamento bíblico Rema, que o tempo todo tem prova bíblica para você testificar sobre uma verdade. Amém? Romanos capítulo 7, verso de número 7. Olha o que está escrito, e depois a gente volta lá em 2 Coríntios. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo mesmo faz essa pergunta retórica que não exige resposta, mas reflexão. Ele diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não
cobiçarás. Verso 8, mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha para mim rapidinho e volta para o texto de 2 aos Coríntios. É interessante a gente ainda estudar um pouquinho sobre isso, porque ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí a Bíblia está falando sobre a lei. E aí é o próprio apóstolo Paulo que vem certificando e mostrando o que era essa lei. Ele está mostrando que a lei era boa. Por que a lei era boa? Porque o Deus que deu a lei é bom. Então Deus só pode dar aquilo que é bom. Mas quando Deus propôs e entregou a lei para aquele povo no Antigo Testamento, ele sabia qual era a condição daquele povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento era um povo completamente alheio à vida de Deus. Era um povo completamente desconectado à vida de Deus. Era um povo que nós chamamos e classificamos na doutrina como mortos espiritualmente. O que é a palavra morte? A palavra morte significa literalmente separação. E aí, eu estou falando para você que está vendo aqui pela primeira vez ouvindo isso, porque aqui nós temos pessoas que já conhecem essas verdades. Mas a palavra morte não é nada místico. Místico significa separação, quer seja do espírito homem para com esse corpo, ou de uma pessoa que se desconectou completamente de Deus por causa do pecado. Isaías mesmo diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então, dentro disso, depois do pecado de Adão, passou a ser a condição daqueles que, por livre e espontânea vontade, decidiram pecar, e eles se separaram da vida de Deus. E aí, esses homens que estavam nessa condição, Deus começou a propor alianças. Para quê? Para tirar o homem dessa condição de pecado e colocar numa posição cujo qual ele jamais deveria ter saído, que é uma posição que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, se o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, quem concorda comigo que se Deus é santo, nós somos santos? Quem concorda comigo que se Deus é justo, nós também somos justos? Quem concorda comigo que se Deus governa, nós também podemos governar? Quem concorda comigo que aquilo que Deus é, nós somos? Só 3 coisas que Deus não compartilhou com o homem: a sua onisciência, onipotência e onipresença. Isso Deus não pôde compartilhar com o homem, que são atributos exclusivos de Deus. Quem está aqui? Agora, as demais coisas Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou. E aí Deus teve que dar uma letra. E essa letra que Deus deu foi para que o homem pudesse olhar para ela. E esses homens que estavam na antiga aliança tentavam praticar essa lei. Porém, a lei é justa, santa e boa. Mas e o homem tinha a condição de praticar aquilo que era vivo? Não, porque ele estava morto. Quem é morto, como que vai praticar aquilo que é vivo? Nossa, eu vou falar isso. Por isso que é errado a gente comprar... vou falar. Por isso que é errado a gente ficar chegando nos nossos parentes familiares pedindo eles para mudar comportamento. Porque pecador peca, assim como cachorro late, gato mia. Quem está aqui, pelo amor de Jesus? Para de fumar, ele vai fumar, filho. Para de beber, ele vai beber. Agora, eu vou fluir, irmão, com vocês. Não tem jeito de segurar, não. Aí a pessoa fala assim, aí quando nós propomos para as pessoas chegarem para a igreja, sem essas coisas, sabe o que eu e você estamos ensinando para ela? Lei. Porque se ela é capaz de si mesma de abrir mão dessas coisas, significa que ela não precisa da obra da graça. Oh, glória a Deus. Abre mão do cigarro, abre mão disso, não vai abrir mão. Aí eu fico mais impressionado ainda, cristãos que têm o comportamento e que têm o conhecimento da palavra, querer cobrar quem está no mundo ter o mesmo comportamento. E ainda fazem até comentários nas redes sociais. Ainda marca hashtag Ivete Sangalo. Poxa. Brincadeira, né? Deixa eu te falar, aquilo que ela falou é pouco ainda, ela pode falar até mais. E Deus ainda perdoa o tempo de ignorância. Glória a Deus. Trata a nossa religiosidade, né? Aliás, pelo menos a minha, não sei se você tem isso. Quem está aqui? Amém. Aí essas pessoas ficam querendo que essas pessoas que estão nessa condição, como Paulo está relatando aqui, em Romanos capítulo 7, tenham um comportamento como o nosso. Não vai ter. Agora, olha o problema do mundo. Olha o problema de quem está lá fora. É porque eles começam a ter uma vida em específico. Entende vida aqui? Porque se está separado de Deus, concorda que não tem vida de Deus? O que eles têm é uma vida natural.
E não a vida zoe de Deus, eles têm uma vida natural apenas. Aí sabe o que essas pessoas começam a fazer? Elas começam a correr atrás das coisas. Porque ela busca nas coisas uma fonte de vida cujo qual não tem. Aí o que ela faz? Eu vou comprar um apartamento top. E vai lá, trabalha e compra. Aí o crente que está lá pelejando, trabalhando, servindo a igreja, não está acontecendo as coisas como ele gostaria. Aí ele começa a olhar para esse que comprou o apartamento, mas não está na igreja, e comparar a vida. E começa a falar, rapaz, ele está lá com tanta coisa e eu estou aqui e não tenho nada. Então quer dizer, aí essa pessoa, porque não tem o conhecimento da palavra, acha que aquela pessoa lá é que tem vida. Mas na verdade, essas coisas que ele adquire não passa de uma maquiagem para esconder uma morte que existe dentro. Voltou? Pronto. E aí essas pessoas acordam pela manhã, a consciência, tem consciência do Espírito dentro? Tem consciência da vida de Deus dentro? Tem consciência da palavra? Tem consciência da obra do Espírito dentro sobre? Não. E aí elas começam a acordar pela manhã, e a questão é, eu vou buscar um coach, nada contra coach, para poder me ajudar a prosperar. E aí faz curso atrás de curso, atrás de curso, atrás de curso. Aí, como diz Jim Kelly, eu queria que todas as pessoas encontrassem o dinheiro que elas gostariam para ver que aquilo ali não tem nada, não existe nada de vida dentro dele. Aí acorda pela manhã, nem sequer ora, nem sequer reconhece Deus, e sai para trabalhar, porque o objetivo dele é o quê? É o reino ou ele mesmo? Ele mesmo. E aí sai para trabalhar, aí você vai ver o mundo, parece que está correndo atrás de um pote de tesouro. O tempo todo, vai atrás de um pote de tesouro. Vamos, gente, vamos, a gente tem que alcançar, tem que alcançar. Aí começa até os parentes a comparar um com o outro. Aí eu tenho um carro melhor que o seu, você não tem o que eu tenho. Eu tenho uma casa melhor que a sua, você não tem a casa que eu tenho. E aí os cristãos que não têm o conhecimento da palavra, que o que Deus diz é isso, o meu povo perece por falta de... Deus não falou que o povo perece por falta de dinheiro. Deus nem sequer falou que o povo perece por causa do diabo. Porque na hora que você estudar o rema, você vai ver que ele é um inimigo vencido. Deus está falando que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Aí, por causa dessa falta de conhecimento, começa a olhar para aquele que é ímpio e que Paulo está dizendo que está morto, que está separado da vida de Deus, e começa a fazer uma comparação de como que se essa pessoa tivesse vida e ele não. Porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, então quer dizer que se para ele está acontecendo, o certo é lá. E a gente coloca os nossos olhos na perspectiva e nas coisas erradas. Quem está aqui, gente, pelo amor de Jesus? O Espírito está falando com você? Nós estamos numa conferência. Agora vamos lá. Para pensar comigo. Como eu disse no início, pecador, assim como cachorro late, gato mia, pecador, pega. Então pergunta, o estilo de vida que eles vivem, você concorda comigo que é oriundo da natureza que eles têm? Porque o problema não é o que a pessoa faz, o problema é o que a pessoa é. O fazer é consequência do que ele é por dentro. Porque cada árvore vai produzir de acordo com aquilo que ela de fato é. Um pé de manga não pode produzir figo, assim como um pé de figo não pode produzir manga. Cada um vai produzir segundo a sua natureza. Agora vamos lá, crentes, cristãos, homens e mulheres de Deus. É fato que se eu ver um cristão, um pecador agindo dessa forma, é errado na perspectiva dele? Não. E eu não posso nem julgá-lo, porque ele está fazendo de acordo com aquilo que ele é por dentro. Agora, o que é errado, e o que mais impressiona, é o cristão que tem vida querendo viver o estilo do pecador. Ah, não, você não pegou isso. Talvez você vai pegar agora esse negócio. O errado não é o que eles fazem para poder maquiar, para apresentar ter vida, quando na verdade estão mortos. O errado é aquele que tem vida querer viver o estilo de quem está vivendo nessa... Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Aí eu vou falar esse negócio. Por exemplo, acorda pela manhã, vida de Deus dentro, justo por dentro, o Espírito operando dentro, tudo dentro. Mas acorda pela manhã, nem sequer consegue falar, graças te dou, Pai. Por quê? Porque está com a mentalidade do mundo. O sistema do mundo ainda está dentro. E aí ele começa a fazer o que o mundo faz e nem percebe. Correr atrás das coisas. Aí vem Paulo e paralisa. Ei, calma, para.
Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século. Não se amolde a esta presente era. Não tome a forma desse mundo. Ele está falando, é prescritivo. Ei, não aceite isso mais na sua vida. Não viva como o ímpio vive. Oh, glória a Deus. Não vive como esses que estão lá fora estão vivendo. Porque se nós pararmos para pensar, hoje é comprovado no Brasil que as clínicas de psicologia estão lotadas, nem sequer tem agenda. Por quê? Pessoas que estão tentando o tempo todo fazer na força do seu braço estão se frustrando. Tentando dar um jeito na sua própria vida. Não reconhecendo quem? Deus. Ô Jesus, pelo amor de Deus, vocês estão aqui, gente? Vocês estão me amando essa noite? Senão não vai para o céu, não. Nós vamos todo mundo para o céu, gente. Mão dadas ainda. Então preste atenção nisso. E pode ser hoje, hein? É a qualquer momento, pensa. Está vendo que quando a gente pensa um pouquinho assim, valoriza as coisas eternas, como que muda a expectativa de vida, a perspectiva de vida? E aí, o errado é aquele que é santo e justo viver uma vida dessa forma. Qual vida? Na verdade, nem vida é. Aí eu vou ter que te mostrar isso. Abre comigo em Efésios capítulo 2. A gente vai voltar para 2 Coríntios. Deixa marcado aí. Por isso que você tem 10 dedos. Para separar a Bíblia em várias partes. Ô Jesus, isso é bom demais. Está pronto para viver os 2 melhores anos da sua vida? Então não perca tempo, hein? Preste atenção nisso. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. A partir do verso 1. Ele vos deu o que, irmãos? Vida. Ele vos deu vida. Pergunta, se ele nos deu vida, a pergunta retórica, significa que nós não tínhamos vida. Simples, gente. Isso aqui nem é revelação, é interpretação só. Ele diz, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estando vós mortos. Essa era uma condição que nós tínhamos antes. Antes do quê? De aceitar a Cristo. De receber a Cristo. Essa era uma condição de natureza. E aí ele diz, nos quais andastes outrora, segundo, olha isso, outrora é tempo verbal, marca isso, tá? Tempo verbal, outrora, passado, não agora no presente. Passado, ele diz, segundo o curso deste, pergunta para a classe, gente, vamos tratar aqui como uma sala da Aldo Rema, com culto, então o negócio está top aqui. Presta atenção, significa que o mundo tem um curso? Quem está falando não é o Renato, é a Bíblia. O mundo tem uns cursos que eles seguem. Eles estão seguindo um curso, num fluxo. E o Espírito Santo está nos direcionando e nos ensinando a seguir um outro contramão do mundo. Amém. Aí Paulo está dizendo que eu e você estávamos nessa condição, seguindo o fluxo do mundo e sem vida. Eu vou engrossar mais o caldo aqui, posso? Então vamos continuar, vamos deixar o próprio texto explicar aqui. Aí ele diz no verso 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? Ah, então significa que existem filhos da desobediência? E existe um espírito que está influenciando o mundo? E aí que está o detalhe, quando nós estávamos outrora no mundo, no curso dele, não era o Espírito Santo que nos influenciava. Era o espírito do mundo. Que operava outrora quando estávamos na condição de desobedientes. E que, pasme, está operando nesse exato momento nas pessoas que estão fora de Cristo. E talvez é até aquele parente que você está pensando agora. E que nós não podemos julgar, mas nós temos que saber da realidade. Agora preste atenção nisso. Ele diz no verso 3, entre os quais também todos nós, todos, fala comigo, todos. Você estava nesse pacote? Tava. Por isso que a gente não tem que julgar ninguém. Ser religioso, porque essa é a nossa condição. E foi nessa condição que Deus nos encontrou. Por que a gente agora quer pesar a mão naqueles que estão na condição que nós estávamos antes? Oh, glória a Deus. Calma que a gente vai entrar lá. Eu tenho que ir segurando, irmãos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Pastor Marcelo Bartos falou muito sobre isso ontem, sobre o entulho da carne, que é normal
naquilo que diz respeito ao mundo. Mas para nós tem que ser algo que não é normal. Vou repetir, para nós não é normal. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e que mais? E dos pensamentos. Éramos, olha a condição agora de espiritual, por natureza. Então significa que o problema das pessoas fazerem o que faz não é só por fazer, é pela condição do que elas de fato são. Oh, coisa linda, Jesus. Éramos por natureza, olha outra condição que nós, olha outra classificação nossa, filhos da ira, como também os demais. E aí eu não quero que você leia o restante aqui não, eu quero que você pule para o verso 11. Quero engrossar mais, vocês falaram que podia. Verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, mais uma vez, tempo verbal, passado, vós, gentios na carne, o que eram os gentios? Aqueles que não tinham aliança com Deus. Gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que não se intitulam circuncisos na carne, mas por mãos humanas. Olha o verso 12, irmãos, dá foco nisso. Naquele tempo, e talvez naquele tempo aqui para você, pode ser na semana passada, porque você aceitou Jesus na semana passada. No meu caso, foi 14 a 15 anos atrás, que foi mudada essa condição. Talvez você foi no culto passado, a sua condição era uma, mas no momento que você aceitou Jesus, a condição muda instantaneamente. Oh, Jesus. Para Deus o negócio é vapt-vupt em relação à natureza. Quem está aqui, gente? Aí ele diz, continua comigo, qual texto que eu parei? Versículo 12, obrigado, vocês estão atentos. Naquele tempo estavíeis sem Cristo. Estávamos como? Sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças do promessa, não tendo esperança, e o que é mais, irmãos, no final? Não, repete isso mais alto. Meu Deus do céu. E quantas vezes saímos de casa orando, Deus nos guarde. E a Bíblia está falando que nós estávamos sem Ele, outrora. Nossa, eu fui muito abençoado com isso agora. No que diz respeito à responsabilidade dessa verdade. Senhor, eu vou viajar. Me guarda, Senhor, me guarda. Não significa que Deus não vai te guardar. Vai te guardar, porque Deus é misericordioso, compassivo. Mas Ele está falando que está sem Deus no mundo. Por que está sem Deus no mundo? Condição espiritual. Não tem conexão mais. Oh, aleluia. E aí eu quero te puxar para entender um pouco mais sobre isso. Posso? Vamos lá. Quem concorda comigo que Deus é a fonte da vida? Entendeu o que eu estou falando agora? Ele é a fonte. Se você desconectou da fonte, aonde tem vida? Em lugar nenhum. É o que Pedro fala, é como uma erva que murcha e daqui a pouco desaparece. Ou então como uma neblina, que ao mesmo tempo você vê, daqui a pouco ela, você não vê mais. Ele está falando aqui, esses são aqueles que estão sem Deus. Aparentemente parece que tem vida, mas daqui a pouco desaparece. Por quê? Desconectou da fonte. E aí as pessoas querem transmitir, tirar, desvencilhar da fonte e colocar em pessoas ou objetos. Quando, em realidade, pessoas e objetos não são fontes, são coisas e consequências, cujo qual o próprio Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por que há vez de comer, nem de beber. Buscar em primeiro lugar o reino, e o que mais, irmãos? Aí, olha o que ele falou, e todas as demais, para Deus é coisa. Coisa, casa, carro, coisa. Objeto, coisa que a gente precisa, Deus está falando, toma. Para de ficar achando que eu estou te resistindo. Se eu não poupei o meu próprio filho, quanto mais essas demais coisas. Coisa. O que Deus trata como coisa, a gente está tratando como algo mais importante, não é? Ah, gente. Deixa eu te falar, a conferência do Espírito, ela se torna até mesmo profética, se deixar. Porque ele trata coisas específicas, que nós precisamos para essa noite. Então, veja. Então, se Deus é a fonte, eu estou desconectado de Deus, eu estou sem Deus no mundo. Completamente sem Deus no mundo. Alheio à vida de Deus. E aí é a condição daqueles que não estão em Cristo, até mesmo parentes, amigos, aquela pessoa que você entra no Uber e que talvez está lá naquele funk, naquele batidão, em religiosidade nenhuma nisso, mas nós temos que saber, a condição dele não é a condição sem Deus no mundo. Oh, aleluia. Quem está aqui? Amém. Agora, volta para o verso 4. De Filipenses. De Efésios, perdão. Estão aí comigo? Mas Deus sendo rico em quê?
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Oh, glória a Deus. Fala assim, oh, alívio. Tem gente que fala assim, graças a Deus. Tem hora no culto que a gente fala assim, nossa, fala alguma coisa que me tira disso aí. Agora presta atenção, o que me impressiona como ministro e como alguém que estuda sobre a vida, é que existem algumas pessoas que quando você vai falar com ela, rapaz, você tem que buscar as coisas de Deus, vamos junto, eu quero te influenciar para você ver que é lá que as coisas vão acontecer. Ela fala, não, rapaz, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar da minha vida. Já ouviu essa expressão? Agora pergunta, que vida? Pergunta retórica. Eu tenho que me apegar na minha vida. Que vida? A Bíblia está falando, estávamos mortos em delitos e em pecados. Aí agora eu nasci de novo e estou tentando viver aquela vida outrora sem Cristo. Mas não tem vida outrora sem Cristo. O que tinha era uma morte evidente. Oh, glória a Deus. A vida está em Cristo, não está fora de Cristo. Agora, o que adianta se a vida não está fora de Cristo eu me apegar com coisas que eu me apegava antes? Nada. E se os seus olhos espirituais fossem abertos, e você visse uma balança, numa visão de êxtase, você ia ver que o que você está colocando na balança não vale nem um punhado de feijão. E a gente está se desgastando por aquilo. Sabe, entregando, se desgastando nesse tempo curto de vida. Temporal, jornada, pequena demais. No máximo, 120 anos aí, não tem gente que chega nisso. E está se apegando com as coisinhas dessa terra. Coisinhas. Sou até ousado a falar coisinhas. Quando, na realidade, o Espírito Santo o tempo todo está nos elevando para pegar nas coisas que são do alto, e não da terra. Nas coisas que são eternas e não temporais. Pedro diz, olha, entendam, filhos, ministros, homens, mulheres, cristãos, santos, que nós somos como peregrinos nessa terra. Estamos passando por ela. Para de querer construir castelo onde um dia vai pegar fogo. Aleluia. É errado trabalhar? É errado estudar? Não é isso que eu estou falando. Não leve para o outro extremo. Eu não estou dizendo isso. Mas que seja com propósito. Para o reino. Que não use dessas coisas como uma maquiagem para aparentar ter vida. Mas que use dessas coisas para evidenciar a vida que você já recebeu. Nossa! Isso não é para te encapsular. Isso é para você manifestar. Oh, glória a Deus. Continua comigo no texto. Vocês estão sendo abençoados, irmãos? Tem uma unção poderosa operando dentro dessa sala aqui, pelo amor de Jesus. E juntamente com ele nos ressuscitou, verso 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para o quê, irmãos? Verso 7, para mostrar no século vindouro. Fala comigo, século vindouro. Sabia que esse século vindouro diz respeito ao que nós estamos vivendo hoje? A essa presente era, esse presente século. Deus está falando assim, eu vou fazer desses homens e mulheres que creram em mim um outdoor no século deles. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou fazer deles uma exposição do reino. Onde as pessoas vão olhar, uau, tem vida. Uau, tem saúde. Uau, tem prosperidade. Uau, tem fartura. Uau, tem grandes manifestações sobrenaturais emanando da vida deles. Deus está falando, ei, deixa eu te fazer um de outdoor meu, nesse tempo. Oh, glória a Deus. Pensa em Jesus, irmãos. Como que Jesus andava? Como outdoor do reino. Passava. E a vida se manifestava. Aonde tinha morte, Jesus chegava vida. Tinha enfermidade, Jesus chegava cura. Tinha miséria, Jesus pisava prosperidade. Tinha guerra, Jesus chegava paz. Tinha desavença, Jesus chegava e arrumava. Tinha fome, Jesus supria as necessidades. Ele disse que nós devemos andar como ele andou. Prescritivo. E é interessante, eu estou fluindo com vocês aqui, amém? É interessante que nós nos identificamos o tempo todo com alguns personagens bíblicos, e que não é errado a gente pegar alguns exemplos, como a mulher do fluxo de sangue que foi lá e tocou na orla de Jesus, né? E tantos outros que nós já conhecemos por aí, nós estudamos a biografia desses homens e mulheres, mas deixa eu te falar, o tempo todo a Bíblia não vai nos chamar a imitar essas pessoas. Quando você lê um texto bíblico, se identifique com Jesus e não com os personagens. Vou repetir. Se identifique com Jesus e não com os personagens. Os personagens podem nos ensinar, mas a nossa posição é a posição de Cristo. Então, quando você vê uma mulher tocando na veste de Jesus, pense em alguém tocando em você.
Aí tem alguns que falam assim, eu conheço um ministro chamado Marcelo Saraiva, eu gosto muito que ele fala. Tem muitas pessoas que quando partirem para o céu vai falar, eu quero ver Davi, eu quero ver Sansão, eu quero fazer uma pergunta para eles. Eu quero fazer uma pergunta para esses grandes homens. Uau! Daniel, que fechou a boca de leões, Moisés, que abriu o mar vermelho, viu as pragas, fez tantas grandes coisas. E eu vou perguntar para ele, rapaz, como é que vocês fizeram tantas coisas como essa? Aí Marcelo Saraiva diz, aí eu imagino Davi me perguntando, rapaz, foi poderoso, mas o que era ter o próprio Espírito de Deus habitando dentro? Agora vamos voltar para o texto lá de 2 Coríntios? A gente tem que linkar uma coisa na outra, né? Apesar de eu estar fluindo com vocês. Ô, glória a Deus. Estão falando de rema, irmãos. Rema é a palavra. Amém? Cobre do ministro a palavra. Qual versículo que eu parei em 2 Coríntios? Parei no 7. Obrigado, viu, minha irmã? Benção demais. Mas estamos juntos. Eu vou confiar em você também, vou embarcar nessa. Olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. E se o ministério da morte, fala comigo, ministério da morte. Por que era ministério da morte? Jesus já havia morrido e ressuscitado naquele tempo? Não. Então, por mais que o Espírito Santo fazia grandes feitos através desses homens que tinham aliança com Deus, mas o Espírito Santo não era permanente neles e nem habitava dentro. Por quê? Porque eles não carregavam a vida de Deus, porque Jesus não havia morrido e nem ressuscitado. Mas mesmo, nossa gente, eu vou ter que falar esse negócio. Pelo amor de Jesus, o Espírito Santo... Mas mesmo esses homens nessa condição inferior do que a nossa hoje, fizeram grandes coisas. Quer ver? Vou te provar na Bíblia. Abre em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso de número 1. A gente está quase finalizando. Sei que você vai falar bem alto. Porque os meninos gostam de vai descendo, não falaram na minha pregação. Brincadeira. Hebreus capítulo 11, né? Verso número 1. Agora, é engraçado que se nós olharmos a carta aos Hebreus, nós vamos ver que o próprio autor, ele separa as coisas. Ele coloca período antes da lei, período lei e depois. Mas, na verdade, você vai ver que ele vai falar dos patriarcas antes, depois ele vai entrar em Moisés. E aí eu quero a parte de Moisés que está no verso 23, que é o que o próprio texto de 2 Coríntios capítulo 3 está tratando, sobre a lei que estava realmente entregue a esse ícone chamado Moisés. Ele diz no verso 23, pela fé, fala comigo, pela fé. Pela fé, irmãos, que esses homens viveram no Antigo Testamento. Olha o que diz, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado dos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Gosto de dar ênfase em algumas palavras. Fala comigo, o pecado é transitório. Dá um prazer momentâneo, mas depois vem a conta. Moisés falou, não quero isso, mesmo morto espiritualmente. Moisés falou, rapaz, eu quero aliança com Deus. Olha o que ele disse. Verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que, irmãos? O galardão. Verso 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é. Gente do céu, olha a condição de alguém que estava morto espiritualmente e ainda estava querendo coisas superiores, cujo qual nós já temos hoje permanente em nós. Meu Deus do céu. Aí ele diz, pela fé, verso 28, celebrou a Páscoa e derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Verso 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de arrodeadas por 7 dias, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu a paz com paz os espias. 32, o que mais direi, diz o autor aos Hebreus, certamente me faltará o tempo necessário para referir
o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafte, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, presta atenção, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram com violência o fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Fala comigo, foi pela fé. Agora veja que essas obras todas aqui é o Espírito sobre eles. Ou você acha que eles fizeram isso por eles mesmos? Não, o Espírito Santo estava operando para fazer grandes coisas na vida desses homens. O Espírito Santo é a própria unção que vinha sobre alguns, mas não permanecia. Tanto é que Davi falou, Senhor, não retire-te de mim o teu Espírito, porque era possível. Aí, esses grandes feitos aconteciam o tempo todo em homens com a condição inferior. Agora pergunta para nós, se esses homens fizeram o que fizeram, imagina para nós que estamos na nova aliança numa condição completamente diferente. Agora vamos voltar para o texto, que eu preciso começar a fechar aqui isso aqui. 2 Coríntios de novo, capítulo 3. Todos estão aqui, gente? Vocês estão sendo abençoados? Ok. Então nós paramos no verso 7. Se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, então quer dizer que o ministério da morte tinha glória, sim ou não? Sim. Agora, engraçado que Paulo chama de ministério da morte. Por que é ministério da morte? Fala, porque os homens estavam mortos espiritualmente. Pode falar? Você não vai errar doutrinariamente, não, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, os homens estavam mortos espiritualmente, por isso que era o ministério da morte. Aí, olha que interessante, ele continua falando. E se esse ministério, no verso 7 ainda, revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, olha só, Moisés teve ali, recebeu as tábuas, Moisés teve aquela experiência cujo qual o rosto dele resplandecia. E os filhos de Israel, quando olhava para ele teve que colocar o véu, por quê? Porque esse rosto, essa glória era desvanecente. Por que mostrava que era desvanecente? Está mostrando também da condição da lei que tinha um propósito, ela tinha começo, meio e fim. Ela não era para ser permanente. Então, os filhos de Israel, tudo que eles viam na antiga aliança, eles olhavam de uma forma externa. Então, eles olhou para a face de Moisés e aquilo foi diminuindo, foi se desvanecendo. Por quê? Porque na antiga aliança, o tempo todo, as pessoas se moviam por aquilo que estava do lado de fora e não por aquilo que estava do lado de dentro. Continua o texto. Quem está aprendendo alguma coisa? Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do... Oh, glória a Deus. Já parou para pensar que você está vivendo na dispensação da graça, e o ministério da dispensação da graça é do Espírito, não o meu e seu? E que nós, na verdade, somos cooperadores dele? Oh, glória a Deus. Eu vou falar isso. Como eu falei numa reunião, não posso esquecer, o Espírito Santo está trazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fomos salvos pela graça, sim ou não? Sim. Recebemos o dom da graça, sim ou não? Você vai aprender isso no remo, ok? Temos a unção, que é o próprio Espírito da graça sobre nós, sim ou não? Sim. Realizamos as obras que Deus já preparou de antemão, sim ou não? Sim. E você já parou para pensar que no final, ainda a gente vai receber galardão por tudo aquilo que Ele fez e não por aquilo que nós fazemos? Fala comigo, graça. Oh, glória a Deus. Continua. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso. Oh, glória a Deus. Então a antiga aliança também é chamada de ministério da condenação, porque eles olhavam para a lei e eles se viam condenados por causa da sua condição. Aí ele diz, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vamos finalizar, verso 12. Tendo, pois, tal esperança, sirvamos de muita ousadia no falar. E não somos, irmãos, nessa dispensação, como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje
Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha o verso 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é o que, irmãos? Olha o verso 17. Ora, o Senhor é, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Contexto. Nesse ministério, o Espírito Santo tem liberdade. Não mais com um véu posto na face, mas através de pessoas que têm uma vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Finalizando, preste atenção, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, fala, eu estou com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na própria glória da sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Quando ele diz, contemplando a face, é que nós somos transformados, sim ou não? Então significa que, deixa eu fazer assim. Você está vendo alguma luz no meu rosto? Diretamente? E agora? Fazer assim que vocês veem melhor, né? Tirei, está vendo? Não. E agora? Ok. Então veja, o que eu contemplo é o que eu me torno. Agora, ao mesmo tempo, o que eu contemplo é o que as pessoas veem. Se eu tiro Cristo e contemplo outras coisas, as pessoas vão ver aquilo que eu estou contemplando. Mas se eu coloco Cristo, as pessoas verão Cristo em nós. A esperança. Agora, por que eu preciso contemplar Ele? Porque quando eu olho para Jesus, aquilo que tem nele precisa existir em mim. Agora, quando eu olho para Jesus, o que não tem nele, as Escrituras vão me ensinar a tirar de mim. Pelo amor de Jesus, irmão. Meu Deus do céu, estou chapado com esse negócio aqui. Quem está aqui? E eu vou fechar com algo muito simples. Então, a nova aliança, ela não nos mostra, ela não nos faz colocar os olhos naquilo que é externo. A música pode subir, por gentileza. Mas a nova aliança manda a gente olhar para aquilo que é por dentro. Somos transformados. Transformação vem de dentro, metamorfose. É uma mudança contínua. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, porque eu conheço agora pela palavra quem eu sou nele. Mas amanhã eu não vou me conformar com ontem, porque eu sei que existe um dia para eu ser muito melhor do que eu fui. E aí eu vou crescendo. Hoje, quando eu olho para o Renato no espelho, vejo o Renato completamente diferente do Renato de 14 anos atrás. Mas por quê? Eu estou contemplando aquele que pode me transformar de dentro para fora. E o interessante é que Ele nos deu ferramenta para isso. Ele nos deu o próprio Espírito Santo. Que outrora, sem Cristo, mortos em delitos e pecados, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aí esse próprio Espírito veio agora nos convencer a ponto de nos arrepender, conforme Hebreus 6:1, que é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu gosto de falar que o arrependimento é como esse canal cujo qual a criança passa para nascer. Houve um arrependimento genuíno no coração, Jesus, eu te recebo. E o Espírito Santo fala, agora pronto, eu vou fazer dele morada. E aí o Espírito Santo passa agora a habitar onde? Dentro de nós. Mas esse mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós, para que ele pudesse fazer isso, ele precisou mudar a nossa natureza. Ele é o agente transformador da natureza do homem. Porque ele não pode habitar no pecado. Por isso que eu falo, não fique achando que você é pecador, porque você está tirando o Espírito Santo de você. O Espírito Santo só pode habitar naqueles que realmente foram transformados. E aí ele passa a habitar dentro de nós, transforma o nosso espírito, e aí por meio desse transformar, ele confirma algo no meu e no seu coração. Ele derrama o amor de Deus. Romanos 5:5 fala, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou no seu coração para te mostrar o tanto que eu te amei. E quando você entende o amor de Deus para você, você para de mendigar o amor para os outros. Ao invés de você querer que o outro te dê amor, você vai entender que você já tem amor suficiente para dar para ele. Oh, glória a Deus. Aí dentro disso começa a falar que nós agora temos um fruto.
O fruto do Espírito dentro de nós, amor, alegria, paz, e tantas longanimidade, benignidade, está tudo dentro. A imagem, se você quiser entender isso melhor, é como o Capitão Caverna. Talvez você ria, isso vai revelar a sua idade. Que quando ele precisava de alguma coisa, ele tirava de onde? Ele está falando, está tudo dentro de vocês. Na antiga aliança estava fora. Mas o meu trabalho na nova aliança não é por fora, é por dentro. E, gente, eu vou falar esse negócio. Aí eu te pergunto, o que é mais importante? Dizer para esse paralítico, pega o teu leito, levanta e anda, que é um sobrenatural, uma cura, ou dizer para ele, estão perdoados os teus pecados? Porque quem pode perdoar o pecado, senão aquele que tem o fruto do Espírito? Ele está falando, o que é sobrenatural? Para a antiga aliança, o sobrenatural era abrir o mar vermelho, grandes feitos. Na nova aliança, o sobrenatural é quando você tem a condição de amar aquele que não pode te amar. Nossa, Jesus. Na nova aliança, sabe o que é poderoso? É você perdoar e amar os seus inimigos. Por que eu posso fazer isso agora? Porque a minha natureza foi transformada e eu vou agir segundo a natureza que eu sou. Agora, nossa, gente, pelo amor de Deus, pega isso. Sabe o que é insanidade mental? É um pé de manga querer produzir o quê? Figos. E aí eu fico vendo cristãos relutando com a sua própria natureza, uma vez que Deus manda perdoar, ele está com dificuldade. Você está indo contra você mesmo, é aquilo que você se tornou no Espírito. Aí Jesus falou, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu digo a esse homem, estão perdoados os teus pecados? Uma asa do avião, mas eu também sei que o sobrenatural é importante. Pega o teu leito, levanta e anda. Você está falando, ei, a minha obra é de dentro para fora, na nova aliança. Você vai me contemplando, e você vai vendo como eu andei, eu perdoei, eu amei, eu andei mais uma milha. Mas me pediram a segunda, eu também andei. Me pediram a túnica, e eu não dei só a túnica, eu dei também a capa. Bateram de um lado da minha face, mas sabe de uma coisa? Eu decidi dar a outra. Ele não está falando de UFC, dar soco normal, né? Ele está falando, se alguém te maldizer, bendiga ele. Se alguém não gostar de você, goste você dele. Se alguém não te dá o bom dia, seja você o primeiro a dar o bom dia. Mas Renato, eu vou dar bom dia para alguém que não consegue nem me corresponder, mas espera aí. O nosso relacionamento com o próximo não está baseado naquilo que eu sou, mas está naquilo que ele é em mim. Agora pergunta, como é que Deus nos amou? Quando nós estávamos favoráveis a ele? Não, nós estávamos sendo inimigos de Deus, filhos da ira. Deus falou, não é o que você tem para me oferecer, é eu que sou a graça e tenho para te oferecer algo. Jesus falou, se você quiser que alguém faça alguma coisa por você, faça você primeiro. Plante para colher. Agora, quando ele fala essas coisas, ele fala só para quem tem condição de natureza para fazer. Ele não vai pedir isso para quem está no pecado. E aí por isso que é errado você achar que alguém tem que te pedir perdão porque aconteceu algum conflito e você vai sentar, vou esperar ele me perdoar. Você vai morrer e não vai ver ele te perdoando. Porque a responsabilidade não é dele de fazer isso. A responsabilidade é para quem nasceu de novo. E foi transformado, e mesmo não tendo culpa nenhuma naquela situação, é humilde o suficiente para falar, eu te perdoo. Aí brasas vivas vêm sobre a cabeça dessa pessoa, ela pergunta, rapaz, eu fiz mal para essa pessoa, ela me perdoou? Sim. E aí vem um amor que constrange. Por isso que a Bíblia fala, o amor de Deus nos constrange. A palavra constranger é como alguém que tem uma fazenda. E ali ele tem vários gados, e aí ele tem que vacinar esse gado, ele vai lá e coloca num curralejo, que é uma cerca que eles colocam do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, e aí o boi fica enfileirado. Ele não tem como voltar para trás, porque já tem alguém atrás. Já tem um animal atrás, na frente também não. Ele só tem um caminho a seguir. Qual? Em frente. Deus está falando, ei, o meu amor te constrange. Somos pressionados nesse amor. Para quê? Para não voltar mais para a velha vida e nem ter as ações da velha vida, mas seguir em frente com a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele está falando, a nova aliança, ela está baseada também nessa vida que nós podemos manifestar o amor. Perdoar o cônjuge, perdoar o chefe. Ele está falando, isso é tão poderoso como um morto que ressuscita. Nossa, vou repetir. O perdão e a ação com o próximo, nesse sentido, é tão poderoso como um cego que acaba de ser curado. Como um mudo que passa a falar. Como um surdo que passa a ouvir. Como um milagre extraordinário que a pessoa não tinha uma perna e passou a ter uma perna, cresceu uma perna. Deus está falando, quando você decide viver de dentro para fora com essa realidade transformada, Ele está falando, isso também é poderoso.
Pare de achar que as coisas estão no externo. O externo é importante, a unção sobre. Vai fazer grandes coisas? Vai, Jesus também nos chamou. É o ministério do Espírito, ele está interessado em fazer grandes manifestações. Mas primeiro, ele nos ensina a ser, para depois fazer. Uma coisa não anula a outra. Precisamos considerar o ser. Mas também, partindo disso, é que nós realizamos em Cristo. Para quê? Para a gente não se perder no fazer. Porque tem muita gente tentando fazer para ser. Ou então para se tornar, quando na verdade ele já é. Ele só precisa entender a sua identidade em Cristo. Ele só precisa entender o que o Espírito Santo está falando com ele por dentro. E aí a gente passa a considerar esse Espírito que eu estou falando com você como uma pessoa real. Mais real do que a esposa que está do seu lado. Ou do que o homem que está do seu lado. Ele se entristece. Ele pode ser apagado. Ele tem ciúmes, zelo. Ele testifica com o meio que o seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Às vezes erramos demais porque não o consideramos como isso. Jesus disse, quando ele vier, a palavra ele é um pronome pessoal. Jesus não falou, quando algo vier, ele falou ele. Jesus tratou ele como uma pessoa. Eu vos enviarei o outro, o Consolador. A palavra outro é alguém da mesma espécie do que eu. E eu vou fechar com isso. Jesus está nos ensinando nessa noite que o Espírito Santo é para mim e para você o que ele foi de forma presencial para os discípulos. Ele está falando, confie na liderança do Espírito. Confie no mover do Espírito. Confie nas direções do Espírito. Confie na voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Ele fala. Ele está falando, não quero que você erre mais. Você só precisa saber e aprender mais de mim. Você só precisa sentar 2 anos no Centro de Treinamento Bíblico Rema para ser ensinado por eu mesmo, operando na vida dos 5 dons ministeriais de professores que passam por aqui. E não pense que eles são naturais, porque por fora parece vaso de barro, mas por dentro carregam uma essência sobrenatural. Alguém movida pelo Espírito para abrir Bíblia e te mostrar as verdades, te mostrar as realidades do Espírito. Para quê? Para que possamos viver vitoriosos, seguindo de forma triunfante em todas as áreas da nossa vida, quer seja familiar, quer seja no casamento, quer seja no negócio. Irmão, deixa eu te falar, tem muito negócio que pode ser salvo de falir se as pessoas aprenderem a andar pelo Espírito. Tem muitos casamentos que podem ser restaurados a partir do momento que as pessoas considerarem o Espírito. Tem muitos relacionamentos que podem agora serem recuperados se passarmos a considerar o Espírito. Nós podemos andar nesse mundo sem errar do jeito que errávamos antes, outrora, sem Cristo. Não. Jesus falou assim, eu vou criar uma expectativa em vocês. Eu vou enviar o outro da mesma espécie que eu. Eu vou rogar ao Pai. Essa palavra rogar é um termo jurídico, onde ele diz, eu vou apresentar ao Pai, quando eu for para Ele, as razões pelas quais Ele vai ter que enviar o Espírito Santo para habitar em vocês. Porque vocês vão precisar do Espírito Santo. Vocês vão carecer do Espírito Santo. Você vai precisar de alguém que pegue a mão do seu lado e ande junto. Vira para cá, vai para lá. Não faz essa associação. Desfaça isso. Ei, olha o seu coração, trate isso rápido. Vamos, filho. Vamos, filha. Sai desse lugar apático, frio. Esse lugar de medo, esse lugar de pânico. Sai, eu estou te tirando, estou te pegando pelas mãos. Eu sou seu consolador. E sabe uma coisa? Órfãos. O que é órfão? Alguém sem pai. O que é órfão? Um aluno sem professor. Ele está falando, eu vou deixar um professor para vocês. Eu vou deixar um guia para vocês. Eu vou deixar um pai para vocês. Eu vou deixar alguém tão importante quanto eu. Mas sabe de uma coisa, discípulos? Eu vou precisar partir. E aí quando eu partir, eu vou enviar. Aí os discípulos ficaram impactados. Rapaz, como é que é esse negócio? Porque os discípulos estavam acostumados com uma liderança pessoal de Jesus. Mas Jesus falou assim, mas quando eu for, eu vos prepararei lugar. Porque na casa do meu pai há várias moradas. Há várias moradas. E eu vos prepararei lugar. Não é uma casinha no céu, não. Você é uma casa do próprio Espírito. Você é o próprio templo do Espírito Santo. Você é alguém que o Espírito Santo considera importante e alguém que o Espírito Santo considera como propriedade.
2 Pedro 2:8, 2:9. Vós sois, porém, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Coloque de pé. Uau! Aleluia! Pergunta para a classe: valeu o ingresso dos 3 dias? Se você pagou, você precisou ouvir aquilo que você talvez não queria, mas que de fato foi necessário. Existe uma unção sobrenatural operando nessa noite. E essa unção traz à tona para nós essa vida que nós recebemos por dentro e essas verdades que nós recebemos por dentro. Então eu quero que você agora levante suas mãos santas. E ao levantar as suas mãos, comece a considerar aquilo que está operando dentro de você agora. E se levantar as mãos é uma mão rendida. É mão de quem é rendido. De quem está completamente falando: Senhor, faça em mim. E continue operando em mim a obra que o Senhor começou pelo Espírito. Como o próprio apóstolo Paulo diz. Ele diz que eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em mim, ele há de concluir até o dia de Cristo. Foi o Espírito que começou a obra em nós. E é Ele que vai conduzir eu e você nessa jornada como peregrinos nessa terra até o final. Mas nós não vamos chegar lá cansados, nós não vamos chegar atribulados, nós não vamos chegar abatidos, não. Nós vamos chegar triunfantes, nós vamos chegar vitoriosos, nós vamos chegar celebrando, nós vamos chegar com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as pessoas que nós estamos dedicando a nossa vida na pregação do Evangelho. Pai, eu te rendo graças no poderoso nome de Jesus. Que noite poderosa, que noite gloriosa, que noite extraordinária, que noite sobrenatural, que noite, Pai, onde o Senhor falou aos nossos corações. Estamos saindo daqui alimentados, fortalecidos, nutridos, supridos e prontos para viver uma vida sobrenatural. Uma vida, Pai, cujo qual o Senhor idealizou para nós desde a fundação do século, como o homem original, Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos, Pai, porque para aqueles que vieram hoje buscando uma resposta, eu tenho certeza que por meio do ensino eles receberam. E aqueles que chegaram aqui de alguma forma cansado, eu libero sobre a vida deles agora um fortalecimento por meio da graça, um refrigério, um tempo de descanso. Eu vou fazer isso. Quem estava cansado e abatido, bem sobrecarregado, vem aqui na frente, por favor. Arreda aqui, por gentileza, gente. Vem aqui correndo. Perca tempo não.